A atividade de fiscalização das obras e serviços de engenharia e arquitetura, objetos de contratos e convênios firmados pelo Estado do Paraná e demais entidades da administração indireta, deverá ser realizada por meio de engenheiros e/ou arquitetos que sejam servidores públicos efetivos ou empregados públicos estaduais. Em havendo necessidade de profissionais para assistir e subsidiar, o gestor da obra ou serviço de engenharia e arquitetura, considerando a vultuosidade e a complexidade do empreendimento, é possível que sejam contratados engenheiros e/ou arquitetos que não sejam parte do quadro efetivo de servidores estaduais, nem empregados públicos estaduais como profissionais auxiliares. As atividades privativas de fiscais deverão necessariamente ser executadas pelo fiscal do contrato ou do convênio, sendo que eventual análise realizada pelo assistente de fiscalização será meramente suplementar. É permitida a contratação de terceiros para assistir e subsidiar o fiscal do contrato com informações pertinentes a essa atribuição, porém o terceiro não poderá exercer funções privativas de fiscal. A administração poderá estabelecer a vigência por prazo indeterminado nos contratos em que seja usuária de serviço público oferecido em regime de monopólio, desde que comprovada a cada exercício financeiro a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação. No processo da contratação, devem ser explicitados os motivos que justificam a adoção do prazo indeterminado e comprovadas a cada exercício financeiro a manutenção da exclusividade do fornecimento do serviço público pela entidade monopolizadora, a estimativa de consumo e a existência de previsão de recursos orçamentários. A possibilidade de contratação por prazo indeterminado não exime a administração de, ao realizar a contratação direta, seguir o rito determinado pela Lei Federal 14.133 e instruir os autos na forma ali estabelecida. Não se faz necessário submeter à análise jurídica da Procuradoria-Geral do Estado, a cada exercício, os procedimentos para a continuidade dos serviços e, consequentemente, da relação contratual. A aquisição de medicamentos, seja para atendimento de ordens judiciais, seja para a continuidade dos programas estatais, deve ser realizada, como regra geral, mediante procedimento licitatório. Os procedimentos licitatórios visando a aquisição de medicamentos devem ser realizados preferencialmente mediante sistema de registro de preços. Para a realização dos procedimentos licitatórios, devem ser utilizadas, quando houver, as minutas de edital padronizadas pela Procuradoria-Geral do Estado. Quando houver inviabilidade de competição, a aquisição de medicamentos pode ser realizada por procedimento de inexigibilidade de licitação. A inviabilidade de competição deve ser comprovada mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo, capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, vedada a preferência por marca específica. No caso de representante comercial exclusivo, a comprovação pode ser realizada na forma do item anterior, ou mediante a apresentação de cópia autenticada do contrato de exclusividade de comercialização firmado entre o fabricante do medicamento e o distribuidor, acompanhados dos atestados enumerados no item anterior, em nome do fabricante para a comprovação da exclusividade industrial. A aquisição de medicamentos para atendimento inicial de ordens judiciais, quando não exista ata de registro de preços ou contratos vigentes, nem haja tempo suficiente para a realização do procedimento licitatório, pode ser realizada em caráter emergencial por dispensa de licitação,
limitada ao período de 1 ano, devendo o órgão ou ente público responsável adotar as providências necessárias para a instauração imediata do procedimento licitatório, quando a ordem judicial exigir o atendimento prolongado que ultrapasse o mencionado período. A aquisição de medicamentos para dar continuidade ao atendimento de ordens judiciais deve seguir a regra geral, ou seja, deve ser realizada por meio de procedimento licitatório, preferencialmente por intermédio do sistema registro de preços. Somente em situações excepcionais, devidamente justificadas, em que não tenha sido possível a conclusão do procedimento licitatório, será admitida a aquisição de medicamentos para a continuidade do atendimento de ordens judiciais por dispensa de licitação, seja em caráter emergencial, seja para a contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação, realizada há menos de 1 ano, quando se verificar que naquela licitação não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas. As propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Nos casos em que a emergência para a aquisição dos medicamentos decorra de desídia da administração pública, emergência fabricada, impõe-se a necessidade de abertura de procedimento administrativo para a apuração de eventual responsabilidade dos agentes públicos envolvidos. Os procedimentos administrativos que visem a aquisição direta de medicamentos por inexigibilidade ou por dispensa de licitação devem ser previamente instruídos com os elementos indicados no artigo 72 da Lei Federal 14.133, bem como atendidas as presentes orientações pelo órgão ou ente público competente antes do envio do protocolado para análise jurídica. Os protocolados que não atenderem satisfatoriamente o item anterior serão devolvidos à origem para complementação da instrução, sendo que eventuais prejuízos ou comprometimentos à administração pública ou à segurança de terceiros poderão ensejar a apuração da responsabilidade dos agentes públicos que deram causa à demora. A justificativa do preço para a aquisição direta de medicamentos deve observar o disposto no artigo 23 da Lei 14.133. Esta orientação administrativa também se aplica aos procedimentos administrativos que objetivem a aquisição de outros bens da área da saúde, tais como bombas de infusão de insulina, aparelhos médicos, órteses, próteses, latas de leite em pó, soluções parentais, sondas, entre outros, para cumprimento de ordens judiciais.